Olá pessoal, bem-vindos de volta aí para mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Experimentação e ao Desenvolvimento de Protótipos e Projetos. Nossa terceira aula, né? Primeira que eu estou deixando gravada aí, onde a gente vai continuar então o tema de robótica educacional com os kits Lego, segunda parte, né? Bom, gente, antes de eu continuar, deixa eu só recapitular aí o que a gente passou na última aula aqui. Basicamente, a gente começou falando aí da importância de robótica, né? Da importância da robótica no currículo do engenheiro que está aí trabalhando para se formar e, de forma geral, de como que isso está chegando cada vez mais próximo do nosso dia a dia e está cada vez mais presente nas diversas áreas. Então, a gente deu vários exemplos lá na área de agricultura, de robótica assistiva. Aqui deu um exemplo de robótica espacial, a gente falou de braço robótico, robótica móvel, drone, robótica aquática, enfim, diversas áreas onde a gente tem aplicação de tudo isso, né? Só que aí a gente falou, né, dada essa importância para o futuro engenheiro desse tema, só que a gente falou da dificuldade de você começar nesse assunto aí, né? Então, para você desenvolver um robô, você tem que ter conhecimento de mecânica, conhecimento de eletrônica, de programação, um pouco de inteligência artificial. Então, são diversas áreas, onde cada uma dessas áreas aí, às vezes seria necessário um curso inteiro de graduação, né? Então, como que você inicia nisso sem ser um obstáculo muito grande para você começar a passar? Então, aí a gente falou dos kits de robótica educacional e é o que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina, né? Que eles tentam simplificar um pouco os problemas e a gente vai trabalhar com esse kit do Lego, que simplifica muito a parte de montagem, a parte mecânica de montagem, né? Mas também a parte de conexão eletrônica dos componentes e a parte de programação também, tá certo? A programação dele é simplificada por programação gráfica, por diagrama de blocos, então isso facilita bastante. Normalmente esse curso seria passado, né, presencial. No entanto, como a gente está trabalhando agora no ensino remoto, os alunos não têm acesso aos kits. Então, por conta disso, a gente vai trabalhar primariamente em simulação, tá certo? E aí, para isso, a gente vai trabalhar, então, com esse ambiente aqui, que é o Open Roberta, tá certo? E a gente vai ver alguns exemplos aí, vai começar a trabalhar hoje, principalmente focando não especificamente em nenhum assunto específico de robótica, mas tentando buscar aí o desenvolvimento de pensamento lógico, de criatividade e uma introdução aos conceitos de programação que a gente vai usar mais para frente no curso também, tá certo? O kit Lego que a gente vai trabalhar é esse aqui. Tá aparecendo aí, né? Opa. É esse aqui, tá? É, que a gente consegue montar facilmente. E aí a gente tem, então, sensor ultrassônico, sensor luminoso e aqui tem um sensor sonoro também. Dependendo do curso, a gente vai ver se vai ser necessário a gente usar ou não, né? Mas a gente viu também na aula passada como tem diversas outras coisas que a gente consegue fazer, kits bastante avançados, que vocês pegam o último slide lá para ter algumas ideias de projetos bem avançados aí que a gente consegue trabalhar. Mas basicamente o robô que a gente tem disponível dentro do Open Roberta é algo como esse, um robô diferencial. Diferencial quer dizer que a gente tem duas rodas que são controladas separadamente, né? E com esses sensores aí que a gente está trabalhando, tá certo? Então, gente, na aula de hoje, esses são os tópicos que a gente vai trabalhar. Primeiro, uma visão geral desse simulador, o Open Roberta, e depois a gente vai passar por alguns desafios, e dentro de cada desafio a gente vai ver algum conceito distinto, tá certo? Então, primeiro o desafio do quadrado, onde a gente vai trabalhar com loops de for, desafio da cor vermelha, a gente vai trabalhar com loops while, e também relembrar um pouco dos sensores disponíveis, que eu falei rapidamente na aula passada, mas vou relembrar aqui. Falar depois do desafio das notas, onde a gente vai ver as estruturas if e else, e o desafio das notas 2, onde a gente vai ver as lógicas de ou e, or e and, né? E por último, vou deixar um desafio para vocês fazerem sozinhos, que eu chamei de desafio busca ouro. Vamos lá. Ah, sim. Então, agora eu já vou sair do... Já estava tentando passar o slide aqui, mas não tem mais slide, é isso. Eu vou sair aqui do slide para a gente poder, então, passar para o nosso simulador, tá certo? Então, gente, o simulador é isso aí que vocês estão vendo, né? Aquele link que coloquei.
ele vai redirecionar para você diretamente nessa página inicial. Então a gente vê que é um simulador que eles desenvolveram uma linguagem gráfica de programação para poder simplificar esse ensino da robótica aí, e eles têm diversos robôs diferentes possíveis que podem ser trabalhados, tá certo? Robô Now, todos robôs assim básicos que a gente consegue ter um controle deles usando a mesma linguagem de programação, tá certo? O que a gente tem disponível lá na escola é esse aqui, é o kit do Lego NXT, tá certo? Então você tem que lembrar sempre de escolher esse aí para poder trabalhar. Bom, e aqui a gente tem a tela então principal, tá certo? Todo esse espaço em branco aqui é onde a gente vai colocar a programação do nosso robô. No entanto, antes da gente passar por isso, vamos ver alguns dos outros tópicos aqui que são importantes para a gente entender como é que funciona melhor isso aqui. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é um menu, né? Onde a gente pode ter algumas opções aqui de salvar um programa, exportar, importar um programa, tá certo? Depois a gente tem aqui, de novo, para selecionar os diferentes robôs, né? No caso a gente vai deixar no NXT, mas aqui no início a gente vê que tem uma opção de Connect. Essa opção é muito importante porque ela, esse simulador que a gente está trabalhando, ele tem uma característica muito importante dentro de simulação com robótica, né? Que sempre que a gente tem um simulador, você quer que o código que você desenvolva no simulador ele pode ser diretamente transferido para o seu robô, para que você não desenvolva todo um código de simulação e está funcionando perfeitamente, agora eu vou passar para o robô real. Eu tenho que reconstruir meu código do zero. Então, para poder evitar isso, é importante que a gente tenha essa capacidade de simular usando o mesmo código que a gente vai usar no robô real. E aí que entra essa opção do Connect aqui, tá certo? O Open Roberto, então, ele dá essa opção para a gente. Ele vai pegar esse código gráfico que a gente está trabalhando, né? Na verdade ele converte isso, se eu não me engano, ele converte isso num C, numa linguagem C, e depois de volta para a linguagem do próprio Lego, tá certo? Do kit Lego. Então a gente consegue carregar esse programa que a gente fizer, qualquer programa aqui, diretamente lá no robô para testar na prática, não só na simulação. Como é que eu faço isso? Aí tem essa aba aqui de ajuda. Então, se vocês tiverem dúvidas aí sobre como eu falei para vocês que eu quero que vocês explorem o máximo possível sozinhos, né, tentando ir aprendendo mesmo, mexendo, então aqui é um ótimo ponto para vocês começarem. Você vai pedir ajuda geral. Então aqui tem alguns tópicos de ajuda, tá certo? Onde, por exemplo, você pode ter informações gerais, informações sobre programação ou informação de setup. Que o setup aqui é justamente essa configuração de como que faz para você ligar o seu bloco do Lego, carregar, né, ligar no seu computador para você poder carregar o programa que você criou no robô real, tá certo? Então tem aqui o passo a passo depois, e aí vocês podem explorar também os outros tópicos de ajuda, tá certo? Explorem lá os pontos de programação para cada um dos robôs, tem alguns tutoriais, enfim, tem diversas coisas aqui para vocês poderem olhar depois, inclusive essa parte inicial aí que eu estou falando, tá certo? Com vários exemplos, bem explicativo. Bom, voltando aqui, gente, tem ainda alguns tutoriais, tá certo? Tem uma galeria com alguns exemplos que a própria comunidade que trabalha com isso aqui faz, mas são poucos exemplos, infelizmente, principalmente para o NXT, né? Tem a versão mais nova do Lego, que é o EV3, então o pessoal tem trabalhado mais com esse EV3 do que com o NXT. Mas tem alguns exemplos aqui, e aqui tem uma opção importante, né? Que é para você mudar para a linguagem que você quiser. Então tem algumas opções aqui, a gente tem o português, entanto aqui é o português de Portugal, tá certo? Eu vou. Tem um ponto que das questões aqui não estão traduzidas. E além disso, quando a gente trabalha em programação, muitas das vezes a gente vai acabar usando palavras-chave em inglês, igual a gente vai trabalhar com while, for. Isso aí, quando você for passar para uma linguagem que não é gráfica, não tem muito como fugir disso. Então, por isso, eu vou deixar aqui no inglês só para a gente ir acostumando, né? Quando a gente for programar no Arduino, por exemplo, vai ter que ser em inglês. Então, vou deixar aqui no inglês para a gente ir acostumando, mas se tiver alguma coisa que você não está entendendo muito bem, você pode mudar para o português para poder entender, né? Tentar entender melhor ali o que aquilo quer dizer, tá certo? Por último, gente, tem uma parte aqui que é bem importante, que é usuário. Então aqui tem como você criar uma conta de usuário, tá certo? A minha já está criada, senão você pode vir aqui e criar uma nova para você. Isso vai abrir algumas opções novas. Quando a gente loga, já vai aparecer lá o seu nome e ele abre algumas opções novas, onde, por exemplo, você pode salvar os seus programas, tá certo? Ou
visualizar os seus programas que já estão salvos, tá certo? Então isso aí facilita bastante as coisas pra gente. Bom, tem mais uma aba aqui. Aqui a gente está na nossa aba de programação, então, né, a gente vai ver isso tudo aqui um pouquinho. E aqui a gente tem uma aba importante também, que é a configuração do seu robô. Então, a gente está trabalhando com um robô simulado, mas você tem que dizer, lembra que eu mostrei na aula passada que os robôs tinham as portas para os motores, tinha a porta para os sensores, você pode ligar diferentes sensores ali. Então você tem que escolher qual que é a configuração. Se os motores estão na porta A e B, na A e C, B e C, você tem que dizer em qual motor que está ligado. Lembrando que a gente pode ter até 3 motores aqui, né? Mas no caso dos robôs que a gente pode simular, a gente vai trabalhar aqui com esses 2 motores, só deixa na porta padrão mesmo. E também a gente pode deixar o diâmetro da roda por padrão também, que já é o que a gente está trabalhando. Aqui você pode mudar as configurações. Então, por exemplo, ao invés de eu ter um sensor de luz, eu posso vir aqui e colocar na porta 3 um sensor de cor, tá certo? É simples assim, é só pegar o bloquinho, segura, arrasta, coloca lá no sensor 3 e agora o seu robô está configurado para ele ler um sensor de cor na porta 3 ao invés de um sensor só de intensidade luminosa, tá certo? Uma vez que você configurou o robô da forma que você queria, você pode voltar para cá e aqui a gente vai ter o nosso diagrama de blocos, tá certo? E se a gente abrir aqui, ou então tem a tecla de atalho aí que é Ctrl G, ele abre para a gente então o ambiente de simulação, tá certo? Vamos falar um pouquinho do ambiente de simulação aqui. Como é que ele funciona? Esse aqui é o nosso robô simulado, esse aqui são os obstáculos, tá certo? E você pode variar aqui para diferentes cenas, tá certo? Cada uma delas tem dificuldade diferente, ou você pode também criar uma cena aí no Paint, em qualquer editor de imagem, né? E fazer o upload dela aqui. E aí essa imagem vai aparecer lá no final para você. Em qualquer uma dessas imagens que você tiver, você pode vir e criar uma nova área colorida, tá certo? Como essas que o robô está em cima. Então a gente pode, se a gente vai movimentando aqui, né? A gente vai observando o sensor de cor lá do robô mostrando qual que é a cor que ele está detectando. Eu posso clicar nessa área que eu escolhi e mudar a cor dela, passar para vermelho, azul, a cor que for, né? E eu, além das cores, eu posso colocar também o obstáculo, tá certo? Então clico aqui, posso colocar um obstáculo de qualquer. Repara que está saindo um raiozinho aqui da frente do robô, isso aqui indica a leitura do sensor ultrassônico e tem um raio que está de cor diferente, tá vendo? Isso aqui é qual obstáculo, se você seguir, qual que é o obstáculo mais próximo que ele está detectando. Então, se eu passar para cá, ó, colocar aqui, você vai ver que ele vai mudando de acordo, tá vendo? Beleza, posso deletar isso aqui. Esse aqui eu também posso mudar a cor, né? Qualquer cor que você quiser. E vou deletar isso aqui agora. O que mais? Aqui, gente, a gente consegue ver como se fosse o brick. Lembra que o brick é como se fosse o cérebro do seu robô, né? A parte onde você vai realmente colocar a inteligência e controlar o seu robô. Aqui você pode acionar os botões, tá certo? Porque você pode ter uma lógica que depende do acionamento do robô. Por exemplo, apertou para a esquerda, o robô vira para a esquerda. Apertou para a direita, o robô vira para a direita. Então você pode colocar essa lógica e acionar os botões aqui e depois ver o seu robô correspondendo aqui na simulação. Além disso, tem a tela dele também. A gente vai ver no final dessa aula aí que tem como você, vou deixar para vocês descobrirem como, né? Mas tem como você escrever uma mensagem aqui, ou se a gente estivesse trabalhando no Lego, a gente pode colocar umas carinhas assim. Então dá para fazer bastante coisa, tá certo? A gente tem aqui também uma opção para a gente ver qual que são as leituras do sensor do robô. Então lembra que a gente colocou um sensor de cor aqui, ó, na porta 3? Então tá lá, Color Sensor Tree. Então ele está detectando lá qual que é a cor, branco, verde, vermelho, tá certo? Aqui é o nosso sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico, lembrando, é para poder medir a distância do obstáculo mais próximo, né? Então repara que ele está falando aqui 100 centímetros. Conforme eu vou me aproximando do obstáculo, aquela distância vai diminuindo, tá certo? Também tem como eu ver aqui quantos graus o motor da esquerda já foi, o motor da direita já girou. Aqui na frente a gente tem um sensor de toque. Então, repara que aqui ele está falando touch sensor. Touch sensor é sensor de toque, né? Está falando que 0 porque não está ativado. Se eu encostar meu robô no obstáculo, esse sensor vai ficar vermelhinho e vai aparecer aqui para mim que o sensor está ativado. Tá certo? Esse robô, como vocês estão vendo, eu posso controlar ele com o mouse ou com as teclinhas aí, as setinhas do teclado. Então, eu posso ir para frente,
e girar ele, tá certo? Aí depois que o meu robô já está numa outra posição, se eu quiser eu posso clicar aqui para resetar a posição do robô. Então ele vai para a posição inicial. Não importa onde que eu mexa, ele sempre vai para a posição inicial. Isso é interessante para quando você está fazendo diversos testes, tentando um algoritmo ou outro, para poder voltar e ver se aquilo vai funcionar. Tá certo, gente? Acho que era isso que eu queria passar aí do simulador. Aqui tem algumas outras opções onde você pode, por exemplo, ver o código-fonte, você pode comentar, mas acho que o principal que a gente vai trabalhar é essa aba aqui do simulador. Uma vez que eu não estou trabalhando com ele agora, né, ainda vou criar meu código, eu posso vir aqui e fechar a tela. Tá certo? Bom, acho que isso aí... Ah, sim. Aí agora a gente passa para a parte de programação inicial, né? Então aqui a gente tem duas abas, tá certo? Dos nossos blocos. A aba 1 é a principal que a gente vai trabalhar, que tem os blocos básicos, os blocos mais comuns de serem utilizados. E a gente tem uma aba 2, onde a gente tem algumas opções que são mais avançadas, tá certo? Mas não é nada demais também. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, vocês vão ver que algumas das coisas são iguais ao que a gente tem no bloco 1, e outras são um pouquinho diferentes, mas não é nada muito assustador não. Dá para pegar tranquilo, tá certo? Mas por enquanto vamos começar aqui nessa parte mais simples, né? Então a gente tem aqui diferentes abas, né? Que seriam ações, sensores, controle, lógica, matemática, texto, cor e variáveis, tá certo? A gente vai começar aqui pelo ação. Então na hora que a gente vem aqui no ação, a gente vê que a gente tem diversas opções aqui de, por exemplo, dirigir para frente. Aí você vai dizer qual que é a velocidade que você quer ir, de 0 a 100%, velocidade máxima ou mínima, né? E por quanto tempo você quer dirigir. Ou então simplesmente dizer para ele, olha, dirige indefinidamente, vai para frente até acabar, né? Até bater, alguma coisa assim. A gente tem um bloco para parar, a gente tem um bloco para o robô girar, e esse pode girar para a direita ou para a esquerda, de novo, controlando a velocidade e quantos graus você quer que ele gira. Então você quer que ele faça um giro de 90 graus, 180 e assim por diante. A gente tem uma outra opção aqui que é o steer, que é como se fosse fazer uma curva para frente. Vai andando, ao invés de simplesmente girar no mesmo local, né? Tá aqui o robô, né? Tá dando para aparecer. Ao invés de eu simplesmente pegar meu robô e girar no local que ele tá, sem sair do eixo, o que eu quero que ele faça? Quero que ele vá para frente e faz uma curva, igual um carro, tá certo? Então você vai fazer essa opção aí de steer. Aí você vai definir qual que é a velocidade da roda esquerda e da roda direita. Se a velocidade da roda direita for maior que a esquerda, o que vai acontecer? O robô vai fazer uma curva para a esquerda e vice-versa, né? A gente tem algumas opções aqui para, por exemplo, lá, mostrar um texto lá no visor do robô, tocar um som, diversas e algumas outras ações aí, né? Se a gente passar para a aba de sensores, a gente tem então pegar a leitura da intensidade luminosa na porta 3. Por isso que a gente tem que definir aquelas portas quando a gente está configurando o robô. Porque você tem que dizer em qual porta que o robô que o sensor está conectado, né? Então define a cor, pega a distância no sensor ultrassônico, pega a quantidade de rotação no determinado motor, determina se o botão está apertado ou não, sensor de toque e assim por diante. E depois algumas outras coisas aqui que a gente vai ver ainda. Então vamos começar só por essa parte aqui de controle. Então só com isso aqui eu já consigo fazer meu robô executar algumas ações, né? Então vamos fazer uma ação simples aqui, onde eu quero que o meu robô ele vá para frente. Então vou pegar esse bloco aqui, ó. Quero que ele vá para frente. E aí o bloco está aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ele aqui debaixo da parte do start. Tá vendo? Quando eu chego próximo ele fica amarelinho ali. Aí eu posso soltar. Ele vai fazer esse barulhinho para indicar que conectou. E aí então eu posso agora definir o que eu quero aqui. Eu quero que meu robô ande para frente ou para trás. Forwards é para frente, backwards é para trás. Quero que ele vá para frente. Speed é a velocidade. Vou colocar aqui 50. E eu quero que ele ande por 50 centímetros também. Tá certo? Vamos ver lá na nossa simulação como é que fica? Então eu vou abrir aqui a minha simulação. Tá aí o meu robô. Se eu apertar o play, o que vai acontecer? Ele vai executar esse código aqui. Tá certo? Então, apertei o play. Tá lá, ó. Meu robô vai andar 50 centímetros e parar. Tá certo? Simples assim. Ah, quero rodar de novo. Eu posso simplesmente apertar o play. Ele vai daqui mesmo. Então, ele vai lá, vai rodar 50 centímetros e parar. Ou eu posso resetar e apertar de novo. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente pode ver aqui qual que é a leitura do sensor, né? Repara aqui a leitura dos graus de rotação do motor, tá vendo? Então ele foi girando, depois que ele chega no 350,
depois que parou a simulação, ele reseta, né? Então ele foi lá 300, 600, ou seja, a cada roda deu mais de 2 voltas para poder executar esses 50 centímetros aí. Vou resetar a posição dele de novo e fechar essa visualização aqui. Nem sempre a gente precisa estar com ela. Bom, agora eu quero que o meu robô faça mais alguma coisa. Eu quero que ele vá para frente e depois faz uma curva para a direita. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou pegar esse bloco, colocar aqui embaixo. Quero que ele faça uma curva para a direita. Vou colocar uma velocidade... Vou deixar na velocidade de 30 mesmo, só que eu quero que ele faça uma curva inteira. Então eu preciso colocar 90 graus. Certo? Vamos ver como é que ficou? Só mandar simular de novo. Vai andar 50 centímetros, depois virar. Tá certo? Beleza. Acho que isso aí dá pra gente ter uma noção já desse primeiro tópico aqui, que era o básico das funcionalidades aí do simulador, tá certo? Agora a gente vai passar então para os nossos desafios para a gente poder ir entendendo alguns conceitos distintos aí de lógica de programação, tá certo? Então, a gente olhando aqui, o primeiro desafio que a gente tem é o desafio do quadrado. Basicamente, o que eu quero é que o meu robô faça um quadrado, faça o caminho de um quadrado, tá certo? Então, para isso, eu vou ter uma cena aqui que simplifica. Então, eu vou mudar o ambiente do meu robô aqui, ó, que nesse ambiente aqui, ele é interessante porque ele marca o caminho do robô. Então, vou mandar executar o mesmo código. Você vai ver que conforme o robô vai andando para frente, ele vai deixando uma linha preta atrás aqui, um rastro atrás. Então, basicamente, eu quero que esse robô, com esse rastro, desenhe o formato de um quadrado. Tá certo? Bom, isso aí é bastante simples, inclusive a gente já começou, né? Então, o que eu tenho que fazer para ele agora? Ele tem que andar para frente de novo, virar para a direita de novo. Anda para frente, vira para a direita. Anda para frente, vira para a direita. Tá certo? Então, eu vou simplesmente ir repetindo os meus blocos aqui. Vou botar aqui. Aí tem que ser a mesma distância, né? Mesma distância e de preferência a mesma velocidade para ficar bem simétrico, né? Uma coisa que eu posso fazer também é copiar e colar os meus bloquinhos, né? Já que vai ser igual, então eu vou fazer aqui Ctrl C, Ctrl V. E aí eu venho e coloco aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos ver. Foi para frente, virou para direita. Foi para frente, virou para direita. Foi para frente, virou para direita. Agora ele tem que ir para frente mais uma vez, né? Vamos ver se... Vou resetar a posição aqui do robô. Vamos ver se funcionou. Maravilha, né? Resolveu lá. No entanto, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que é interessante, né? A gente já vê que não ficou um quadrado perfeito. Acho que não sei se está dando para ver tão bem aí no vídeo, né? Mas ele não ficou um quadrado perfeito. Ele tem uma... Aqui, por exemplo, ele teve uma leve inclinação e aqui também. Então, essas duas arestas aqui ficaram um pouco distintas, né? Isso aí é um problema da minha simulação? Na verdade, isso aí é uma representação da simulação do que acontece com um robô real. Então, esse é um problema que a gente vai ver sempre. O robô, você manda ele girar 90 graus, mas às vezes uma das rodas escorrega um pouquinho só. E aí uma das rodas gira um pouco a mais do que deveria, enquanto você está medindo esses 90 graus, né? E aí o robô não faz aquele giro de 90 graus perfeito. Ele faz 88 ou 92, 95, né? E isso é aleatório. Tem vezes que pode acontecer, tem vezes que pode não, tem vezes que é mais, tem vezes que é menos. Então, a gente tem que sempre tentar corrigir esses problemas, né? A gente vai depois começar a olhar como que a gente faz para tentar fazer leitura da posição real do robô, né? Então, tem outros sensores que você pode ter para você tentar não acumular esses erros. Então, você poderia ter, se fosse um robô de verdade aqui, né? A gente poderia ter um sensor de GPS, por exemplo, para você medir a posição. Poderia ter um giroscópio para medir também essa orientação do robô. Enfim, diversas coisas, tá? Mas não vamos nos preocupar com esse erro aqui pequenininho agora não. O que a gente está preocupado é mais com a lógica do nosso programa, tá certo? Então aqui ele fez, executou direitinho o nosso quadrado aí. Só que, vamos voltar para o nosso código aqui.
Imagina que agora eu fiz tranquilo aqui, né? Eu fiz, vai para frente, vira para direita, vai para frente, vira para direita, assim por diante, até ele terminar o quadrado. Agora imagina que ao invés de eu pedir para vocês fazer o robô fazer um quadrado, o desenho de um quadrado, eu quisesse que ele fizesse 10 quadrados. Ou seja, eu queria que ele chegasse aqui no final e fizesse esse mesmo loop aqui mais 9 vezes. O que você teria que fazer? A partir do jeito que a gente está caminhando aqui, né? Você teria que ir colocando, para fazer um código simples desse, a gente teria que ir repetindo todos esses códigos aqui, copiar e colar 10 vezes. Para fazer uma, vocês viram que já demorou um tempinho, né? Para fazer 10 ia demorar. Agora imagine que eu precisasse fazer 1000, 1 milhão. Começa a não ficar viável a gente estar trabalhando dessa maneira, né? E esses números aí, assim, nesse problema aqui não faria tanto sentido, né? Mas imagine que você quer que o robô fique durante um dia inteiro patrulhando uma área, por exemplo, um robô móvel. Então você precisa que ele execute aquela patrulha ali diversas vezes. Você não quer que fazer isso à mão, cada passo a passo do robô ali, né? A gente tem que ter uma lógica um pouco mais eficiente para a gente poder fazer isso. Então aí que vai entrar essa primeira estrutura aqui que a gente vai ver de programação, gente, que vão ser então os nossos loops de for, tá certo? For significa enquanto. Não, desculpa. For, no caso aqui, significa por, né? Então a gente vai fazer, por exemplo, ao invés de eu falar pro meu robô, olha, faz isso aqui e depois ter que copiar esse código 10 vezes, em cima e embaixo, eu vou simplesmente falar, executa esse código aqui 10 vezes, tá certo? Agora, na verdade, se eu olhar para esse código aqui, eu vou ver que já tem muita repetição, né? Então, vai para frente, vira para direita, vai para frente, vira para direita, vai para frente, vira para direita, vai para frente. Aqui no final poderia virar para direita também para ele parar na mesma posição, né? Certinho. Então, gente, sempre que você tiver repetição no seu código, é bom você tentar eliminar para você deixar o seu código mais eficiente, mais fácil de entender. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar isso tudo aqui. Tá? E a gente vai buscar então as nossas estruturas de controle, tá certo? Então a gente vai vir aqui e a gente vai ver aqui, ó, esse loop de for, aqui ele chama de repeat, ou seja, repita isso por tantas vezes. Então vamos colocar aqui, ó, tá certo? E eu vou falar o que eu quero que ele faça e eu vou jogar aqui dentro desse código, tá certo? Então o que eu jogar aqui, ele vai repetir, no caso aqui ele está por 10, eu vou mudar por 4 vezes para ele poder é, para ele poder executar, tá certo? Além disso, gente, isso aqui tem uma outra grande vantagem. Imagina que eu quero mudar a velocidade do meu robô, para ele ir mais rápido e executar isso aqui mais rápido. No meu código anterior, eu teria que mudar para cada um dos bloquinhos vir aqui e mudar. Agora eu consigo mudar em só um lugar. Então eu vou passar isso aqui para 90, para ele poder ir bem rápido. E aqui também eu vou passar para 90, para o meu robô fazer esse código bem rápido, tá certo? Vamos ver se está funcionando? Vou resetar aqui a posição e mandar rodar de novo. Maravilha, né? Funcionou direitinho, igualzinho no outro código que a gente fez, tá certo? Então a gente conseguiu simplificar demais o nosso código simplesmente usando essa estrutura aqui. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai usar muito nesse programa e também a gente vai precisar mais para frente também quando a gente estiver trabalhando com o Arduino. Então vocês têm que entender bastante aí essas estruturas de programação que não tem muito mistério, mas é importante entender o funcionamento de cada uma delas. Então essa primeira que a gente está vendo, que é o loop de for, ou repetir aqui, né? Você vai dizer exatamente quantas vezes você quer que um determinado bloco de código seja executado, tá certo? E outra coisa, o meu código não precisa acabar aqui, né? Depois que eu fiz essas 4 vezes, eu posso mandar ele fazer alguma coisa aqui embaixo. Então vamos fazer alguma coisa diferente aqui? Vamos fazer ele fazer um barulhinho aqui. Então, aqui ele vai tocar um barulhinho, você escolhe a frequência, quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som, né? E 100 milissegundos, vamos botar aqui 200 milissegundos. Então, a duração desse barulhinho aí. Vamos resetar aqui e mandar rodar de novo, para ver a diferença. Espero que tenha dado para ouvir aí. Faz um barulho bem alto, na verdade, esse programa.
Mas deu para ver, né? Então, depois que acaba o loop, gente, ele vai continuar executando. Aqui eu poderia falar, agora no final faz um círculo, ou faz alguma outra coisa, tá certo? Isso aí não tem problema. Bom, deu para entender então esse loop do for aí? Eu espero, tratando aqui como se fosse uma aula ao vivo, né? Mas espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, depois a gente tira aí durante o nosso encontro, tá certo? Bom, isso aí então seria o loop de for. E agora a gente vai passar para o nosso próximo desafio, que é o desafio da cor vermelha, tá certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou resetar aqui. Agora, gente, esse programa aqui, se eu quiser, eu posso vir aqui e salvar, né? File. Por que não está dando para salvar? Não estou logado, não? Ó, por algum motivo aqui ele saiu do meu login. Deixa eu logar de novo aqui. Ué. Ah, não. Que estranho. Vou logar, vou sair aqui, fazer o logout e login de novo. Ah, ai meu Deus. É porque a opção de save só aparece depois que você salvou a primeira vez, onde você consegue definir um nome, né? Então você viria aqui, save as, coloca o nome do seu código, desafio quadrado, e aí você salva e ele vai ficar salvo lá, tá certo? Uma vez que você salvou aqui, se você for lá nos seus programas, aí vai aparecer lá para você, desafio quadrado, tá certo? Agora vamos passar para o outro, então, que é o desafio da cor vermelha. Basicamente, o que eu quero aqui é que eu quero que esse robô ele ande até ele chegar na cor vermelha. Então, a princípio, eu poderia dizer assim, poderia fazer um código bem simples, né? Que seria assim, ó. Vem aqui e fala para ele anda para frente, vou colocar uma velocidade mais alta aqui, por uma distância de 20 centímetros e manda rodar. Ah, foi muito pouco. Então, vamos botar ali mais ou menos 20. Aqui vai ser 40, aqui 60, né? Vamos tentar ali. Se eu mandar, vou resetar a posição, mando rodar de novo. Tá certo? Chegou lá, ele parou. Agora, o que que acontece? Esse código, a princípio, ele está funcionando. Mas é um código que só funciona se meu robô começar nessa posição. Se eu arrastar meu robô para cá e mandar tocar de novo, ele não vai parar na cor vermelha, tá vendo? Então, eu preciso de criar algum código que seja um pouco mais robusto. Então, eu poderia criar, porque eu posso mandar ali para frente por uma determinada distância, né? Mas às vezes eu não sei exatamente qual que é essa distância. Então, para isso, a gente tem os nossos loops, da mesma forma que a gente tinha o loop de repetição do for, a gente tem o for tinha uma duração determinada, né? Então, quando a gente fez o desafio do quadrado lá, a gente sabia exatamente que eram 4 vezes que ele ia ter que ser executado. Agora, em determinadas ocasiões você não sabe quanto tempo isso vai precisar de ser executado. Então, aí entra os nossos loops de enquanto, tá certo? Então, para isso eu vou vir aqui e vou procurar o meu segundo bloco de controle, que vai ser então o meu enquanto, tá certo? Então tem duas formas de eu construir isso, na verdade. Vocês viram que para fazer essa parte mais básica aqui, eu vim aqui para poder fazer esse programa, eu vim aqui na paleta número 2 aqui, que estão os blocos um pouco mais avançados. Mas na verdade é bem simples, tá certo? Então, eu quero que basicamente meu robô fique dirigindo para frente, mas não por uma eu não quero que ele dirija para frente por uma distância pré-determinada. Eu quero que ele dirija para frente indefinidamente. Tá certo? Então, eu vou mandar ele dirigir para frente até ele detectar a luz vermelha, a cor vermelha, né? Então, lembrando aqui, ó,
se eu vier aqui, o meu sensor de cor vermelha está no sensor 3. O sensor de cor está na porta 3 do meu robô. Então, vou falar aqui, ó, repeat until, até que, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar, definir até quando que ele tem que andar para frente. Então, ele vai andar para frente até que, aí eu vou vir aqui na minha lógica, tá certo? E eu vou colocar. Então, eu quero que a leitura, eu quero que ele dirija para frente até que a leitura do sensor de cor seja igual à cor vermelha, tá certo? Então, vou vir aqui no meu bloco de sensor, vou pegar leitor de cor e vou colocar aqui nesse bloquinho. Então, quero que o leitor de cor que está na porta 3 seja igual a cor vermelha, certo? Só que eu acho que essa cor aqui não é a mesma cor vermelha que está aqui. Então, basicamente, eu vou jogar uma outra cor aqui para ser o mesmo vermelho que ele está ali, tá certo? Que eu acho que é esse. Vamos ver. Vamos ver se vai dar agora. Então, ó, relembrando aqui, o que eu estou fazendo? Meu bloco vai começar e ele vai repetir simplesmente, ande para frente até que você detecte a cor vermelha, né? Por quê? Que o sensor de cor na porta 3 seja igual, a leitura do sensor de cor da porta 3 seja igual à cor vermelha. Então, na hora que eu mandar rodar, ele foi indo lá, devagarinho, posso passar a velocidade para cima, detectou o vermelho. No entanto, ele não parou. Por quê? A gente viu que ele terminou a nossa execução aqui, ó. Opa. Mas ele não parou. Vou mandar rodar de novo. Repara que ele está aqui no pause. Aqui meu robô já parou. O meu código já parou de executar, mas o robô não parou. Por quê? Porque no final eu não mandei ele parar. Então eu tenho que vir aqui e falar, olha, depois que você detectou a cor vermelha, você tem que parar. Tá certo? Então aqui eu posso, deixa eu fechar e reabrir a simulação de novo e mandar rodar. Então ele vai ficar rodando, 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 ele está aqui dentro, está executando esse bloco aqui sempre. Na hora que chegou lá no vermelho, ele saiu desse loop e aí ele passa para o próximo ponto, que seria o parar, tá certo? Então são duas estruturas de programação diferentes. Uma a gente tem o loop de for, né, onde a gente tem uma execução determinada. Você sabe que o robô vai fazer exatamente 4 vezes aquele passo. Vai para frente, vira, vai para frente, vira. E assim por diante, né? E aqui a gente tem uma distância, um tempo de execução indeterminado. Por quê? Se eu colocar aqui e mandar meu robô rodar, rapidinho ele vai parar. Se eu jogar aqui para trás, ele vai demorar para conseguir fazer atingir aquela cor vermelha lá. Tá certo, gente? Maravilha, então são dois blocos diferentes. Agora, a gente queria só passar aqui, então, aproveitando que a gente está nesses loops, então, a gente sempre vai acontecer isso até que a cor vermelha, alguma condição seja detectada, né? E normalmente essa condição vai depender, então, dos sensores do nosso robô. Aqui tem uma opção que seria diferente de eu executar a mesma lógica. Então, eu posso, ao invés de eu falar, olha, repita esse bloco aqui até que a cor vermelha seja detectada, eu posso falar, repita esse bloco enquanto a cor detectada for diferente da vermelha. Tá certo? Então, na primeira opção, eu estava dizendo, faça isso até que a cor vermelha seja detectada. Na segunda opção, eu estou dizendo, faça isso enquanto a cor vermelha não for detectada. Então, como se fossem duas negações, né? Acaba dando na mesma lógica. Vamos testar aqui. Pronto, funciona da mesma forma, tá certo? Tem outra forma de a gente fazer isso aqui, gente, mas eu acho que esse jeito aqui é mais simples, na verdade. A outra forma seria a gente usar esse bloco aqui, ó, onde ele fala repita indefinidamente, ou seja, ele vai ficar rodando para sempre até você acabar o seu código, né? Nesse caso, a gente teria que ter uma forma de detectar quando sair disso aqui. Eu acho que isso aqui vai complicar um pouquinho, então a gente não vai trabalhar dessa forma agora não.
beleza? Vamos deixar dessa forma aqui. Então, a gente tem um loop de while, que seria enquanto, ou o until, que é até que, e aí a gente tem que botar aqui o igual, tá certo? Deixa eu aproveitar agora aqui para a gente falar dessas condições de paradas, né? Porque sempre isso aqui vai ser alguma coisa relacionada aos nossos sensores ou ao botão. Então, quais são os sensores que a gente tem? Rapidamente. Então, isso aqui é o guia, o guia desse kit do Lego que a gente tem, tá? Então, vocês conseguem, se vocês jogarem aí Lego Mindstorms NXT User Guide, NXT User Guide, né? Guia do usuário, ele vai aparecer aí para vocês as opções. Vai aparecer esse guia aí, vocês conseguem encontrar facilmente. Então vamos olhar aqui, gente, quais são os sensores disponíveis. Primeiro que a gente tem um sensor de toque, né? Você pode colocar ele normalmente na frente do seu robô. Então, está aparecendo aí na câmera. Ao invés de eu estar... Deixa eu jogar aqui. Ao invés de eu estar aqui com o meu sensor de som, eu poderia ter o meu sensor de toque, ou então um pouco mais à frente aqui. Por quê? Meu robô está dirigindo. Se ele bater em alguma coisa que eu não detectei, eu posso fazer uma condição para o meu robô voltar e não ficar colidindo contra a parede, por exemplo, né? Aí, então a gente tem um sensor de toque, simplesmente quando você toca, essa partezinha laranja entra ali e você consegue, é um 0 ou 1, né? É uma opção, ou ele está encostado em alguma coisa ou não está. A gente tem o sensor de som. Esse sensor de som ele não é para gravar a voz nem nada disso, ele é simplesmente para intensidade sonora. Tem como você simular, desculpa, esse sensor no simulador aqui, simplesmente usando o microfone do seu computador que você estiver trabalhando, tá certo? Então ele simplesmente vai te retornar a intensidade sonora. Por exemplo, aqui no exemplo, ó, a pessoa fala próximo do microfone e o nível vai estar 25, 40, 50% de acordo com a altura da sua voz. A gente tem um sensor de luz, tá certo? Mas, de novo, esse sensor de luz aqui também não é para não é diferente do sensor de cor. Então, ele só vai dizer qual que é a intensidade luminosa do ambiente, tá certo? E ele tem duas opções de funcionamento. Esse sensorzinho aqui embaixo, que está embaixo do robô, tá vendo? Ele pode simplesmente detectar a intensidade do ambiente, né? Ou então ele pode também te dizer qual que é a intensidade da luz refletida. Então por isso que a gente coloca ele ali embaixo. Por quê? Eu posso emitir uma luz vermelha e ver qual que é a intensidade da luz que está sendo refletida de volta. Se eu estiver jogando esse sensor então contra uma superfície branca ou clara, a intensidade da luz refletida vai ser bem alta. Se eu estiver jogando contra uma cor escura, a cor escura absorve a maior parte da luminosidade. Então, a intensidade da luz refletida vai ser mais baixa. Então, esse cara aqui não é um sensor de cor. Então, ele está demonstrando aqui, por exemplo, ó, você está vendo essas cores aqui, vermelho, azul, amarelo. O robô só está olhando a intensidade da luz refletida, tá certo? Com esse sensor. Então, no nosso kit aqui do Cefet, do NXT, a gente só tem esse sensor de intensidade luminosa, mas também existe disponível o sensor de cor, tá certo? E aí é o que a gente está trabalhando aqui no simulador. Já que a gente só está com o simulador, né? Vamos trabalhar com ele também, vamos tirar proveito disso. Tá certo? Por último, o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico, basicamente, ele emite um pulso sonoro, né? E espera a reflexão disso. Então, igual como se fosse um eco. Você faz um som e espera aquele som voltar. Como você sabe a velocidade do som no ar, então dá para você calcular qual que é a distância do objeto mais próximo, onde que esse pulso sonoro foi e voltou. Tá certo? Então ele vai te retornar uma distância até o objeto mais próximo. Agora, ele não sabe te dizer se esse objeto está exatamente na sua frente, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Ele só sabe te dizer qual que é a distância do objeto mais próximo. Tá certo? Então tem que tomar cuidado na hora de usar isso aí na sua programação. Então, aqui ele está mostrando um exemplo, né? Você só aproximando sua mão lá e ele vai te dizer qual que é a distância conforme você mexe. Por último, gente, a gente tem os nossos motores, né? O motor é um motor do tipo servomotor. Isso quer dizer que você consegue controlar a posição dele, tá certo? Quantos graus exatamente você quer de giro você quer que ele esteja, ou no nosso caso a gente pode, né, mandar ele girar indefinidamente, igual a gente viu no último exemplo aí. Só que esse motor ele também tem um sensor que é chamado de encoder. O encoder é utilizado para poder definir exatamente quantas rotações o seu o seu
motor já girou. Se ele já deu 20 graus, 30 graus, 50, 360, tá certo? Então, de certa forma, ele também vai funcionar como um sensor para gente. E outra, se você sabe que o seu robô andou 360 graus e você sabe aquela definição lá do tamanho da roda, lembra que a gente falou? Ah, a roda tem 5,6 centímetros, estava lá quando a gente definiu o robô. Se você sabe isso, e você sabe que ele deu 360 graus, então se as duas rodas deram 360 graus e as duas rodas têm 5,6 centímetros de circunferência, agora não lembro se era diâmetro ou circunferência, né? Se for de circunferência, então seu robô andou 5,6 centímetros para frente, tá certo? Esse aí então são os sensores que a gente tem para trabalhar. Vamos voltar para cá. Então, com isso aí, gente, a gente fecha um outro ponto muito importante aqui, né? Que é o nosso loop de while, tá certo? São os loops de duração indeterminada. Enquanto que os nossos loops de for têm uma duração determinada. A gente viu lá que ele fazia 4 repetições exatamente. No loop de while a gente não sabe quanto tempo ele vai ter que ficar rodando. Tá certo? Então, cada um deles tem uma aplicação específica. Vocês têm que saber utilizar os dois aí. Bom, vamos passar para o nosso próximo desafio, é o desafio das notas. Então, eu vou continuar com esse bloco aqui, tá? Mas basicamente, eu quero que meu robô faz alguma coisa um pouco diferente. Eu quero que toda vez ele vai continuar andando para frente até ele encontrar a cor vermelha. No entanto, eu quero que toda vez que ele passar em cima da cor verde, ele faça um barulhinho, tá certo? Então, eu vou ter que ficar olhando o meu sensor de cor. Se for vermelho, vai parar. Isso já está definido aqui, né? Já está definido aqui em cima, que se for vermelho ele vai parar. Mas além disso, conforme ele dirige para frente, conforme ele dirige para frente, eu vou dizer para ele, olha, se tiver uma detecção de uma cor verde, eu quero que você toque uma nota, tá certo? Então, para isso, esse se aí, vai ser os nossos blocos de if, tá certo? Então, if em inglês é o se. Então, eu vou dizer para ele, olha, fica andando para frente. Se você detectar uma cor verde, né? Então, eu tenho que fazer esse bloco aqui de novo, ó. Só que agora eu vou trocar para verde. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui e simplesmente copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou arrastar aqui, ó. Se você detectar uma cor no meu sensor de cor que está na porta 3, se você detectar uma cor que seja igual, aí agora aqui eu tenho que trocar para a cor verde. Só que eu acho que também não é esse verde aqui. Então vou fazer um verde diferente. Né? Porque tem que ser exatamente igual à cor que ele está disponível ali. Então as cores que ele tem disponíveis para detectar são essas aqui. Então tem que usar o mesmo verde que ele está trabalhando ali, que se eu não me engano é esse aqui, tá certo? Um verde mais claro que ele está tentando detectar. São as cores que já estão pré-programadas aí no nosso sensor de cor. Então, se ele fizer isso, aí sim ele vai então tocar um barulho. Então, vou lá em ações de novo e vou dizer para ele, pode ser aquela mesma coisa que a gente tinha trabalhado, né? Vamos colocar aqui um barulho um pouco menos agudo. Então, vou passar para 1000, certo? Vamos ver? Ops, acho que não era bem esse verde não. Ah, será que era outra cor de verde? Isso é uma falha que eu achei desse simulador, que as cores que estão aqui já deveriam ser as cores que você consegue detectar facilmente, né? Vamos ver se com azul ele vai. Não, azul também. Ah, esse aqui eu sei que dá o amarelo. Então vou falar para ser, opa, amarelo. E aqui eu tenho que setar para ser o amarelo também, que eu acho que é esse aqui. Certo? Então esse outro amarelo aqui mais dourado. E deixa eu aumentar essa velocidade que ele está muito devagar.
Beleza, agora ele detectou os dois amarelos. Então tá bom, importante que detectou. Beleza? Então, beleza, gente. Isso aqui, então, a gente vai definir a nossa lógica do se, tá certo? Ou seja, ele está falando, quando acontecer uma determinada coisa, faça isso, uma única vez. No caso aqui, ele detectando mais de uma vez, por quê? Ele ainda está dentro da amarela, ele detecta de novo e manda apitar de novo, tá certo? Então, por isso que ele está dando mais de um apito aqui. Mas a princípio, cada vez que ele está passando aqui por dentro desse loop, ele está executando isso aí uma vez só. Aí agora, gente, eu posso fazer uma outra coisa. Posso dizer para ele, olha, se você detectar a cor amarela, faça um barulho. Se não, tá certo? Esse se não é o else em inglês. Então, eu posso ou vir aqui na minha lógica e usar, desculpa, no meu controle, e usar o bloco de if else, ou então, uma vez que eu já estou com um bloco de if, eu posso clicar nesse mais aqui e ele vai abrir um else aqui para mim. Mas aí ele está botando um else if. Então, deixa eu fazer isso aqui, fazer isso, deletar. Vamos colocar aquele bloco de if else. Então, vamos lá. Se detectar a cor amarela, ele vai fazer o barulhinho, esse barulhinho que a gente acabou de ouvir. Se não, eu quero que ele faça um outro barulho diferente. Então, vou colocar aqui e colocar uma outra frequência aqui, 5000. Certo? E vou mandar tocar de novo, rodar de novo. Então, de início, ele não vai estar detectando o amarelo. Então, ele vai fazer o outro barulho. Tá certo? Talvez ficou alto demais aí, né? Deixa eu deixar isso aqui bem baixinho agora. Eu acho que esse barulho agudo incomoda demais. Resetar as posições aqui. Tá certo? Então, enquanto ele está detectando o amarelo, deixa eu botar a velocidade mais baixa aqui, para a gente poder ver de novo. Enquanto ele não está detectando o amarelo, ele vai fazer esse barulho aqui de baixo, que é a frequência mais baixa. Então, eu bu, 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 bu. Detectou o amarelo, ele vai fazer o barulho mais alto, que é o pi, 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 pi. Tá certo? Até ele parar. Então, isso aqui é a estrutura que a gente tem do se, faça alguma coisa, se não, faça outra. Tá certo? Maravilha. Estamos chegando aí no final da aula já. A gente vai passar agora para um outro desafio, que é o seguinte. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo fazer ele detectar alguma outra cor aqui. Não sei porque não detectou o verde. Ah, o preto. Vamos fazer ele detectar o preto. Então, vou pegar aqui, vou fazer mais uma cor aqui, né? Vou criar mais uma cor aqui. Que vai ser o... Não, melhor, vou fazer assim. Essa cor aqui agora vai ser... Vou mudar a cor dela para preto. Tá certo? Então, se eu mandar rodar, agora ele só vai apitar no primeiro amarelo aqui, né? Não sei porque esse programa faz barulho tão alto. Tem a opção de tentar mudar o volume ali, mas não funciona. Não sei como é que vai ficar na gravação para vocês aí. Espero que não tenha deixado ninguém surdo aí. Bom, gente, agora aqui então, só na cor preta que ele está fazendo um barulho diferente, né? Nas outras cores ele está fazendo aquele barulho lá. Eu posso também falar aqui, olha, se não, não faça barulho nenhum, tá certo? Então, aí eu vou só deletar esse bloco aqui e no else aqui ele não vai fazer nada. Então, vamos ver. Ele vai andar sem fazer barulho nenhum, chegou no preto, ele faz o barulho lá, tá certo? Agora, gente, e se eu quiser que ele detecte, que ele faça o barulho na cor amarela ou na preta? Tem como eu fazer isso? Tem. Eu simplesmente preciso de usar uma lógica E. Então, ele vai executar esse barulho se a cor for... Uma lógica U, né? Ele vai executar esse barulho se a cor for amarela ou preta. Então, para isso, eu só vim aqui na minha aba dos blocos de lógica e eu pegar isso aqui. Então, aqui eu tenho a opção do meu bloco de AND, que seria o E, tá certo? E se eu clicar aqui, eu posso mudar para o meu OR, que é o meu OU, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu simplesmente falar detecta a cor preta, eu vou falar
se a cor for preta ou se a cor for... Pera aí, tem como eu copiar isso aqui? Vamos ver. Tem. Então, se a cor for preta, deixa eu fechar minha simulação aqui, ou se a minha cor for amarela. Então, ele está falando, olha, se a minha cor for preta ou amarela, ele vai tocar o barulhinho, tá certo? Vamos voltar lá para a gente ver. Beleza? Então, isso aí a gente tem uma bloca do lógico OU, e eu vou criar aqui também, agora eu posso fazer uma lógica mais distinta, né? Eu quero que ele toque, vamos ver aqui a nossa visualização dos sensores aqui, né? Então, olha só, eu sei que aqui a distância do obstáculo mais próximo está 98 centímetros, tá certo? E aqui é 70 centímetros já. Então, o que eu vou falar? Eu quero agora que ele toca esse barulhinho se for detectada a cor preta, tá? E se o meu sensor for menor do que 70 centímetros. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, ao invés de eu usar o bloco de OU agora, eu preciso do bloco de E, né? Então, eu quero que detecte uma cor preta e o obstáculo mais próximo estiver a menos do que 70 centímetros. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então, ao invés de ser OU aqui, vai ter que ser um E. Então, eu quero que ele detecte a cor preta e agora eu não quero mais saber de cor. Eu quero saber de sensor ultrassônico. Então, não é getColor. Vou ter que deletar isso aqui. Vou ter que deletar isso aqui. Então, agora eu vou pegar meu outro sensor, que é o de distância. E lembrando, meu sensor de distância está na porta 4. Então, beleza, já está tranquilo. E eu quero que a distância seja menor. Então, vou pegar meu símbolozinho de menor aqui. E agora eu tenho que pegar o meu símbolozinho de 70, né? 70 centímetros. Então, vou vir aqui no matemática, tem um número aqui para mim. Vou ligar o número aqui e jogar aqui, ó, 70. Tá certo? Então, vamos voltar para a nossa simulação. Primeiro eu vou jogar a cor preta para cá e vamos ver o que acontece. A princípio, né? Vamos ver aqui, ó. Quando meu robô estiver aqui, a distância está em 90 centímetros, então não é para acontecer nada. Ele vai passar aqui sem fazer barulho nenhum. Beleza? Agora, e se meu obstáculo preto estiver aqui já? Vamos ver agora. Beleza? Então, só quando o obstáculo preto já estava abaixo dos 70 centímetros, quer dizer, a distância do obstáculo mais próximo já era menos do que 70 centímetros, vocês ficarem reparando aqui, ó, é que ele vai começar a apitar. Então, ele tem que estar cor preta e 70 centímetros. Beleza? Se eu colocar só um ou só outro, não adianta. Então, eu poderia, por exemplo, criar um obstáculo aqui, ó, que aí na hora que o meu robô estiver aqui, a distância dele está 34 centímetros. Ele vai apitar? Não. E eu posso ir aqui também, né? Vamos fazer aqui, ó, esticar bastante isso aqui. Então, aqui a distância está pequenininha, 30 centímetros, ó, mas não tem cor preta. Aqui tem cor preta, mas a distância está 90 centímetros. Só quando ele chegar aqui na frente que vai dar, então, os 70 centímetros, né? Então, ao invés disso, deixa eu fazer aqui dois desses. Ups. Então, ó, vamos lá de novo. Aqui, distância pequena, mas não tem cor preta. Aqui, cor preta, mas a distância é grande. Aqui, a cor é preta e a distância aqui é pequena. Então, só nesse último caso aqui que ele vai apitar. Beleza, galera? Deixa eu ver, acho... Então, com isso a gente já viu as lógicas. Duas lógicas muito importantes são as lógicas do OU e a lógica do E, tá certo? Então, tudo isso aí que eu estou passando é assim, é o feijão com arroz da programação. Então, é uma coisa que assim, tem que saber e eu acho que usando a linguagem gráfica facilita bastante da gente entender essa lógica aí, como é que funciona. Então, isso é importante vocês treinarem para vocês
saberem direitinho como é que funciona, tá certo? Já estou estourando aqui 1 hora de aula, então deixa eu parar aqui e passar o último desafio para vocês, que eu vou deixar para vocês fazerem, usando todos esses conceitos aí que a gente viu, eu quero que vocês consigam fazer, então, sozinhos em casa, tá certo? É muito importante que cada aluno, não, esses desafios de hoje, e o que eu passei na última aula, não é para fazer em grupo, é para fazer sozinho para vocês aprenderem. Depois, vocês vão juntar os grupos, né, para poderem fazer o desafio final dessa parte da matéria aí. Mas então vamos passar para a parte desse desafio final. Deixa eu... Beleza. Então, agora vocês estão vendo aí só o robô, né? Vou resetar isso aqui. Oh, caramba. Resetar a posição do robô e vou passar para uma nova... onde eu vou deixar aqui só os obstáculos, tá? E esse desafio é o busca ouro por quê? Basicamente, eu quero que vocês definam uma área... Não, deixa eu deletar. Eu quero que vocês definam uma área aí, onde que vai estar o ouro, tá certo? Uma região amarela aí, dourada, que vai representar qual que é o... Então, essa região amarela vai representar pra gente onde que é o ouro, tá certo? O local onde tem ouro aí para o robô poder encontrar. Imagine que esse robô está usando o sensor de cor dele para detectar onde que é essa região. Mas ele não tem essa visão que você tem, né? Então o robô só tem a visão dos sensores, tá certo? Então o robô só está enxergando isso aqui, esses números aqui. Então ele vai ter que basear no sensor de cor que está lá na porta 3, né? Lembra disso? Para detectar o amarelo, tá certo? Então, vocês vão ter que executar. O meu código já está pronto, eu vou mostrar aqui para vocês o que mais ou menos seu robô vai ter que fazer. Ele vai ter que ficar aí procurando aleatoriamente até ele conseguir encontrar, tá certo? Vou colocar aqui mais alguns obstáculos aí, e enquanto isso, é claro que ele não pode bater em nada, né? Então ele tem que ter uma operação segura aí, tá certo? Então vamos ver aqui isso funcionando. Vou colocar uns obstáculos, bastante obstáculo aqui. Uma coisa assim. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Então na hora que eu mando rodar, meu robô foi lá, começou. Na hora que ele chega próximo do obstáculo, ele vai, procura. Ele está procurando essa cor amarela aí. Passou perto. Beleza. E aí no finalzinho, então, detectou a cor amarela. Ah, esqueci de mostrar para vocês. Aqui, né, eu coloquei, eu quero que vocês também... Vamos lá. Deixa eu resetar a opção dele, resetar aqui a posição dele e mandar rodar de novo. Então no finalzinho eu quero que, quando detectar o ouro, eu quero que ele faça um barulhinho e coloque uma mensagem aí para o usuário saber que ele chegou no destino final. Vamos ver se não vai demorar demais agora. Aí, então tá aqui uma mensagenzinha achei ouro, tá certo? Então é isso aí, gente. É o desafio final para vocês, tá certo? Para a gente poder fazer aí durante o nosso encontro síncrono, tá certo? Acho que para a aula de hoje era isso aí. Um abraço e até a próxima.